Bom, meninas, eu ali já fiz para vocês da parte teológica e agora eu quero passar aqui capítulo por capítulo até a gente chegar ali no 15, qual eu prometi, mas como a gente viu ali, ele é do 1 ao 11, tá? A primeira parte. Então, para que a gente possa fazer um resumo aqui com a leitura da Bíblia, nós precisamos orar. Então vamos lá? Bom dia, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, meu Deus, por mais esse dia que já se levantou, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela bênção, pela maravilha que é poder ler a Tua Palavra. Quantos países são perseguidos, Senhor, mas nós podemos ler livremente a Tua Palavra. Podemos falar livremente do Teu nome, das Tuas maravilhas, Senhor. Podemos falar da obra da cruz, podemos falar de Jesus Cristo. Quão maravilhoso o Senhor é conosco, Senhor. Dito isso, meu Pai, clamo a Ti que abençoa esses que não têm esse livre-arbítrio, Senhor. Ajude-o, Senhor, a conhecer-Te cada vez mais intimamente, Senhor. Clamo, Senhor, que os Teus anjos estejam acampando ao redor daqueles que são perseguidos, meu Deus, daqueles que são mortos, Senhor. Mas a Tua Palavra nos dá o conforto, Senhor. Nos diz que aqueles que são perseguidos, meu Deus, já têm o seu galardão, né? Então, obrigada, Senhor, pela vida dessas pessoas. E obrigada, Senhor, por ser livre, meu Deus. Por ser livre e por ter essa oportunidade de ler. Obrigada, Pai. Pai, neste momento, Senhor, eu irei fazer um resumo da Tua Palavra, do capítulo 1 ao 15 de Gênesis, Senhor. Traga ao meu coração, à minha mente, discernimento. Dai-me sabedoria, Senhor, pois assim diz a Tua Palavra. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor. Então, estou lhe pedindo, meu Pai, me dê sabedoria, discernimento e entendimento, meu Deus. Pois eu não estou falando somente a mim, Senhor, mas a mulheres dentro desse grupo, meu Deus, que irão ver este vídeo, que irão tentar aprender e aprenderão sobre o livro de Gênesis, sobre a sua criação, meu Deus. Me instrua, Senhor, me conduza na verdade. Espírito Santo, eis-me aqui. Guia-me. Guia-me para que eu não venha falar de mim mesmo. Eu não venha fantasiar, mas eu venha entender e compreender tudo aquilo que o Senhor me revelar. E revelar a nós, mulheres que estamos aqui lendo a Tua Palavra e buscando entendimento. Obrigada, Deus. Obrigado e continue comigo, Espírito Santo. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 1, como eu já tinha passado lá, o Senhor, no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriram a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Daqui, nós vamos tirar dessa primeira parte tudo o que Deus disse, né? Deus declarou, Deus disse, haja, e houve, né? Então, o que acontece? Isso aqui nos traz uma lição que Deus trouxe à existência através da sua palavra. E por isso é importante que da nossa boca saia palavras de bênção e não de maldição, porque a palavra proferida, ela tem poder, né? Então, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você que vem aqui de dentro do teu coração e você coloca para fora. Cuidado, né? Que a palavra tem poder, tá bom? Depois eu disse, haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas e ficaram abaixo do firmamento que ficaram por cima, e assim foi. O firmamento se chamou o céu, passaram tarde de manhã, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas. Então disse Deus, cubra-se, ó, aí aqui diz aqui, ó. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujo fruto produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi.
a terra fez brotar. Visto que nós temos entendimento que Deus veio, separou a terra e colocou ali todas as árvores, tudo bonitinho. Deus disse: cubra-se a terra de vegetação. E quem brotou, a terra fez brotar. O Senhor poderia ter colocado as árvores já todas prontas? Sim. Mas a terra fez brotar, certo? Então, nós temos a nossa parte dentro de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, né? Às vezes, eu acho que eu até fiz um videozinho para vocês falando sobre isso, que a gente fala assim, tá nas mãos de Deus. Opa, beleza, é importante você entregar, é importante você confiar, mas tem a sua parte. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente pede direção para que nós não venhamos ficar sentados e esperar que tudo venha do céu, né? A terra fez brotar a vegetação. Então entenda, toda a criação tem a sua parte, tá bom? Essa era uma parte que eu já estava meditando já lá no início da nossa leitura, tá bom? E haja os luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Até a Vanessa falou lá que Deus não fala que é o sol, que é a lua, que é as estrelas, né? Mas graças a Deus tá de fácil compreensão, a gente consegue entender que são isso. E aqui Deus já fala aqui, para iluminar a terra, sinais, sirvam eles de sinais para marcações e estações. Então, é tão bonito e ao mesmo tempo ele quebra aquela nossa crença de astrologia, né? Que os astros e não sei o que é pecado. Não, o Senhor já fez tudo certinho, né? Para marcar as estações. Então você vê tudo um plano: primavera, verão, outono, inverno, época de plantio, época de colheita. Você precisa olhar a lua, sim, a lua, Deus já deixou, gente, Deus já deixou para que nós tenhamos entendimento para isso. Eu falo para vocês que quando as pessoas vêm falar para mim assim, que isso é de Satanás, que essas coisas foi criado pelo inimigo. Não, Deus criou todas as coisas. O inimigo, ele é um copiador barato. Ele vai lá, ele pega a criação de Deus, ele transforma ela, ele bagunça ela e traz para si, traz para o homem, né? Ele usa o homem para dizer que o homem criou, o homem fez. Não. Quando eu falo que nós temos a nossa parte a fazer, não significa que nós vamos tomar o lugar de Deus, porque nós só fazemos bem, nós só fazemos as coisas de maneira certa quando Deus está no controle. Então o homem não cria em si nada, toda a criação vem do Senhor. O inimigo usa essa vaidade para fazer com que o homem tire de Deus todo o poder, toda a honra e toda a glória e transfira para si, tá bom? Então entendo, Satanás não criou nada, tá bom? Eu falo isso porque eu sou muito questionada sobre o Natal, sobre árvore de Natal. E existem várias teorias, várias coisas, e eu só tenho algo a dizer, que Deus criou tudo, Deus criou tudo, Deus criou as árvores, houve o nascimento de Jesus. Então o inimigo pegou isso aí, uma comemoração bonita, e fez de uma festa pagã, tá bom? Por isso eu digo a vocês, Satanás é um copiador. Quando fala, isso aqui é obra de Satanás, ele pegou algo divino e transformou isso, tá bom, gente? Prestem atenção, fiquem alertas, analisem, é muito importante analisar todas as coisas, tá bom? É que nem o horóscopo,
tá? Eu estava vendo que o horóscopo, né, que antigamente existiam as 12 tribos, então as 12 tribos tinham suas características, então o inimigo veio, foi lá, puxou, fez todo um movimento lá e tirou a confiança do ser humano, colocou lá no horóscopo todo dia, lá você vai lá, em vez de você vir orar, colocar os teus dias diante de Deus, você vai lá e lê o seu horóscopo, e é tão impressionante que aquele negócio fala certinho das datas, né, gente? Mas é isso, o inimigo, ele é um copiador, tá bom? E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais, produza a terra, tá bom? A terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Outra coisa que eu preciso falar aqui para vocês. Chamou Deus o conjunto de animais e Deus viu que ficou bom. E disse Deus, cubra-se a terra de acordo, e assim foi. A terra fez brotar e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã e foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares. Aí que fala de novo, e assim foi. Deus fez os grandes luminares, Deus colocou o firmamento, e Deus disse que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e se foi o quarto dia. Disse também Deus, enche as águas, os seres voam a terra, o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais, e Deus viu que ficou bom, tá? Então Deus abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. O que eu quero ressaltar aqui para vocês é que tudo que Deus criou, Deus disse, ficou bom, né? E essa parte que diz aqui, ó, então Deus os abençoou, né? Tudo que nós fazemos, precisamos clamar que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as obras das nossas mãos, que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos esposos, que Deus abençoe os nossos investimentos, empreendimentos, nosso trabalho, nossos patrões. Clamar a bênção do Senhor, porque depois que Deus criou todas as coisas, Ele abençoou. Sem a bênção do Senhor, também fica tudo difícil, também não frutifica. Então clame pela bênção do Senhor. Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa meus filhos, abençoa meu esposo, abençoa os meus colegas, Senhor. Clame pela bênção. Não peça somente direção do Senhor. Não deposite somente sobre Ele o fardo, mas clame a Ele pela bênção que vem do Senhor. Lá na frente, lá, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a bênção, quando fala ali da bênção da primogenitura, né, de Esaú, Jacó ali, que Jacó vai tomar a primogenitura ali. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a bênção. Então, prestem atenção. E Deus abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, tá bom? E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo. Então disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele os peixes, as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E disse Deus, domine. A terra, ela precisa ser governada. A terra precisa ser dominada, e Deus já nos deu. Deus já nos abençoou dizendo isso. Só que acontece, nós trazendo para os nossos dias, às vezes é tão corrido, complicado, que a gente não domina nem mesmo os nossos afazeres domésticos, né? Eu não tô falando aqui de autoritarismo,
o domínio geral, mas o domínio um domínio santo, né? Um controle abençoado, que é de você entender como funciona um lar, de você entender qual é o lugar, qual o seu papel dentro do seu lar, seu papel como mãe, seu papel como filha, para que você domine a situação, mas que Deus esteja ali, ó, acima de você, te ajudando, te guiando. Então Deus já deu esse domínio a nós, né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, Deus os abençoou. Depois de toda a criação, Deus os abençoou. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, mares, sobre as aves, todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que te dou de comer toda a planta e dou todos os vegetais que têm fôlego. E assim foi. E Deus viu que havia ficado muito bom. Depois que Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: e ficou, e assim foi. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom, né? Então, assim, o homem, a criação do homem e a mulher, Deus se maravilhou porque ele completou a obra, né? Ele completou a obra. Então Deus viu que ficou muito bom. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. Deus viu que ficou muito bom. Mas em seguida, e assim foram, no capítulo 2, assim foram concluídos só o céu e a terra. Aí a gente vai lá para a origem da humanidade. Essa é a origem das histórias do céu, no tempo que foram criados. Quando o Senhor fez a terra, ainda não tinham aqui, chega lá naquele vídeo que eu falei, que aqui vem mais detalhadinho, com ênfase ao homem. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez a mulher e levou. Aqui eu ressalto para vocês: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, tá? Então Deus não criou uma mulher para ser submissa ao ponto de dizer amém a tudo. Deus criou uma auxiliadora, tá bom? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não havia vergonha, tudo era algo normal, algo não existia, tá bom? No terceiro, a gente já entra lá no relato da queda. Quando a serpente, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: isso mesmo que Deus disse, não comam nenhum fruto da árvore do jardim. Ou seja, aqui a gente tem que cuidar. Eu quero ressaltar para vocês que na vida nós vamos encontrar várias serpentes, tá? Às vezes, as pessoas, elas não vão nem entender que elas estão sendo induzidas ali por algo que não vem do Senhor. Então, elas vão te direcionar e você precisa ter discernimento para entender o que vem do Senhor quando alguém te instrui, quando alguém te fala alguma coisa e o que não vem, tá bom? Talvez algumas coisas que eu falo não sirva para você. Eu tenho meu coração, minha consciência limpa de que eu busco ao máximo do Senhor falar para vocês as coisas que vêm do Senhor, de acordo com o que eu tenho aprendido na Bíblia. Mas muitas vezes aquilo não vai servir para você neste momento que você vive, tá? Então, quando a gente orienta mulheres que brigaram com os esposos, a cuidar dos filhos, algumas coisas, talvez o que eu te oriento não venha do inimigo, mas talvez não é para ser usado neste momento. Então, por isso que é necessário que cada um cuide da própria vida, que cada um tenha a sua própria intimidade com Deus, tá bom?
Claro que sim, se a gente estiver conectada com Deus, a gente estiver no Espírito Santo, toda a orientação que nós damos vem do Senhor. Mas nós sabemos que nós não conseguimos ficar ali na santidade, sendo ministrados pelo Espírito Santo a todo momento. Nós saímos do caminho, nós perdemos a linha. Então talvez em algum momento eu vou estar direcionada pelo que a minha alma, meu coração está sentindo. E às vezes não é nem por mal, gente. Muitas pessoas, elas nem entendem que o que elas estão induzindo a outra a fazer vai gerar um conflito, vai gerar um desgaste, vai gerar uma separação aí, tá bom? Então tenha cuidado, na vida nós vamos encontrar muitas serpentes e vamos encontrar também muitos lobos vestidos de ovelha, tá bom? Aqui, nesse capítulo aqui do relato da queda, a mulher caiu porque ela ouviu alguém e ela esqueceu de ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, por isso que estou dizendo para vocês aqui. Primeiramente, Deus. Não deposite no homem a sua confiança. Existe uma parte na palavra de Deus que fala: maldito o homem que confia no outro homem. Ele não está falando da confiança genuína, não. Então, quando você tira a honra de Deus, toda a glória de Deus e coloca sua confiança ali na pessoa, tá bom? Isso não é saudável, isso não é de Deus. Então, assim, quando eu falo assim, meninas, assistem os vídeos, ouvem o que as meninas falam, às vezes tem algo do Senhor ali, sempre terá algo do Senhor ali. Não descarta que você tem que ter a sua intimidade com Deus e que você precisa ouvir ali a orientação de Deus. Às vezes Deus vai te confirmar através de outra pessoa, que a pessoa vai vir e vai falar contigo. Mas a orientação tem que vir do Senhor, tá bom? Esse é o capítulo 3, tá? Não pode combinar todos os dias. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui eu ressalto a bondade do Senhor, né? Que mesmo ali ferido, depois que ele criou tudo e ele viu que ficou tão bom, ficou muito bom, o homem vai lá e a mulher vai lá e não ouve a voz de Deus, e o homem é induzido e come, ali entra o pecado. Eles não ouviram, e Deus vinha todo final de tarde conversar com eles, né? Deus conversava com eles e eles não deram ouvido ao que diz o Senhor, né? Às vezes nós temos que prestar muita atenção em que ponto nós colocamos Deus na nossa vida, em que lugar nós colocamos Deus na nossa vida. Quem será que ocupa o lugar de Deus nos nossos pensamentos, na nossa confiança? Nosso esposo, nossos filhos, nossos amigos, nossos líderes? O lugar de Deus não tem que ser preenchido por nenhuma distração que venha do mundo. O lugar de Deus é soberano. Deus tem que ser soberano em nossas vidas. E tudo tem que partir a partir dali, do teu momento com Deus, do teu dia a dia com Deus, da tua intimidade com Deus. Aqui também quero ressaltar nosso tempo com Deus. O restante do nosso tempo tem que ser a partir do tempo tirado exclusivo para o Senhor, das nossas orientações com Deus, das nossas orações, da nossa entrega do dia com Deus, e não dar ao Senhor o tempo que nos resta. Sabe, meninas, eu tenho meditado esses dias sobre as nossas leituras, sobre os nossos momentos de oração, e aqui eu tô falando até para mim mesmo, que às vezes é tão corrido, eu levanto corrido para fazer as coisas e daqui a pouco eu penso, poxa, não li, não orei, meu Deus do céu, não... Claro que eu faço o máximo para que eu não vá dormir sem ter o meu tempo com Deus, sem ter a minha oração com Deus, mas o nosso primeiro tempo é ao amanhecer.
quando nós entregamos. Então todo o restante do nosso dia tem que ser depois disso. E não dar ao Senhor apenas o tempo que resta. As nossas leituras, sim, podem ser no decorrer do dia, mas ao amanhecer ali, quando você levanta, dê ao Senhor o seu primeiro tempo. Tá bom? Vou ter que parar por aqui. Nós chegamos aqui no capítulo 4, já tem meia hora e eu falei bem corridinho. Mas medite nisso. Não negligencie o tempo do Senhor, tá bom? E durante o dia ali também não deixe de ser instruído pela palavra. As leituras são importantes, meninas. São importantes. Não deixem de ler, não deixem de acompanhar. Mas tire o seu primeiro tempo ao Senhor. Declare a Ele o seu dia. Declare a Ele toda a sua família já, no primeiro instante. Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Beijos, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu faço os próximos.